Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e eu vim trazer para vocês aqui hoje a técnica da impressão negativa, a técnica da bolinha, o pessoal também fala técnica do quadradinho. Vocês vão ver o passo a passo comigo e vai facilitar esse dia a dia de vocês. Por que é importante utilizar essa técnica da bolinha? Quando chegar um paciente sem um dente, você não pode deixar o paciente ir embora da sua clínica sem o dente. É importante que você saiba fazer a técnica da bolinha. É uma opção provisória para você reabilitar esse paciente. Quando você não tiver um dente rígido ou um enceramento prévio, faça a técnica da impressão negativa, tá? O que a gente vai utilizar de material para fazer a técnica da bolinha? A gente vai precisar, olha só que legal, DAPINs, uma resina de rápida polimerização, como por exemplo o Pattern Resin. Tem muitos estudantes que utilizam Dacrylate. Dacrylate é muito lento, mas para uso de estudante ok, devido ao custo. Mas para uso profissional, vamos de Pattern Resin, tá pessoal? É importante a gente usar, vamos ter que ter um lápis, uma lapiseira, brocas, Maxicut, Minicut. Eu gosto também de dar anatomia com a 3118. Broca de alta rotação, acho estratégico. A gente vai ter que ter vaselina, pincel para fazer o isolamento, carbono, bom carbono é o que marca. Eu gosto do carbono da Bausch, alemão, que é top. E uma pinça, né, para bater o carbono na boca do paciente, espátula para ajudar o reembasamento. Vamos lá para a gente ver esse passo a passo? A gente vai fazer a técnica da bolinha. O nome certo é técnica da impressão negativa. E a gente inicia fazendo isolamento, é um modelo, né, na boca do paciente. A gente vai fazer a demonstração no modelo, a gente faz a aplicação de vaselina nesse modelo e tem que também isolar, fazer a aplicação dos dentes antagonistas. A gente vai trabalhar com resina acrílica, então a gente coloca sempre o líquido primeiro. E a gente não pode esquecer, né? Assim que terminar de colocar o líquido, é importante sempre fechar o pote. Tem que fechar o pote sempre, pessoal. Então, em um DAPIN, a gente tem o líquido para fazer a técnica da bolinha, e o outro DAPIN também tem o líquido ali, para ir a gente removendo os excessos. E aí a gente inicia agora saturando o pó no líquido. A gente vai colocando o pó no líquido e vai vir agora as fases da mistura, a dissolução do polímero no monômero. Então a gente tem a fase arenosa, pegajosa, plástica e borrachoide. Então a gente começa na arenosa e a gente já vai colocando uma cervical para ir modelando o término do preparo e já vai tomando a impressão. É estratégico. Algo que eu costumo fazer, eu costumo colocar água na resina para acelerar a polimerização. Porque assim eu consigo remover o excesso de monômero que está na mistura. Então coloca a água, aguarda um pouquinho, e aí a gente joga fora essa água, descartando o excesso do monômero. Eu vou pegar uma espátula e eu vou ir colocando nessa mistura para ir controlando as fases. Então, da fase arenosa vai para pegajosa. Então, tem arenosa, pegajosa, plástica e borrachoide. À medida que o líquido vai dissolvendo, as longas cadeias do polímero vão aparecendo aqueles fios finos e pegajosos. E aí, da arenosa vai para a fase pegajosa, fica formando esses fios, né? Então você vai colocando a espátula e vai ajustando, ele vai colocando, enquanto estiver formando o fio, está na pegajosa, tem que parar de grudar na espátula para ir para a fase plástica. Assim que parar de grudar, a gente já pode fazer a técnica da bolinha. Então tinha bastante resina ali, eu removi uma parte. E a gente vai fazer a técnica também conhecida como do quadradinho, técnica da bolinha, da impressão negativa. Então eu faço um quadradinho, uma bolinha e eu vou posicionar no preparo. E se for na boca do paciente, você posiciona e pede para o paciente ocluir.
Então, o primeiro passo a gente posiciona bem, tenta ajustar ali dentro do possível com a espátula. E vamos lá. É importante fazer essa oclusão aí para já marcar a altura de mordida. A gente vai fazendo a marcação com a espátula, que é importante. E começa isso de leve a escultura. Começa de leve aí, aproximando a resina do preparo. É legal ter também uma tesoura. Eu já vou mostrar para vocês. Assim que endurecer, eu vou utilizar uma tesoura para ajudar a recortar esses excessos. Algo que é interessante se fazer, assim que você faz, né, a primeira inserção, eu gosto sempre de reembasar. Então eu vou tirar o excesso o excesso de resina, vai facilitar a confecção, já vai na tesourinha, tac, tac, tac. A gente já remove esses excessos. Claro, não vamos cortar o ponto de contato, vou mostrar para vocês. Mas eu gosto sempre de reembasar o término. Então o término é na fase arenosa mesmo. Prepara, acrescenta ali no término do provisório, e também é possível colocar diretamente no dente. E a gente vai lapidar esse nosso provisório fazendo esse reembasamento. É importante, coloca, tira, coloca, tira. E vamos controlando aí a mudança de fase da resina acrílica. A gente aguarda um pouco, né, para fazer essa mudança de tirar e colocar. E daqui a pouco a gente já vai visualizar o término do nosso preparo. O término, ele é visual. A gente tem que visualizar a qualidade, a fidelidade da impressão desse término. A grande vantagem é a gente manter a gengiva no lugar certo. Então é essencial a gente fazer um bom reembasamento do nosso provisório. A linha de terminação, ela tem que ser perfeita, como se fosse uma prótese final, para não interferir na altura da margem gengival do trabalho e garantir uma saúde gengival. Também não pode ter excesso de cimento. Tem que remover todo o excesso de cimento. Também não pode ter excesso do provisório. Senão ele pode causar uma inflamação gengival. E posteriormente pode até mesmo ter uma retração gengival. Então, se você quer um trabalho perfeito, não importa se ele foi escaneado ou moldado, você tem que ter o término perfeito, gente. Então vamos lá. Estamos apoiando, aguardando aí endurecer esse nosso embasamento. A técnica da bolinha, ela é um pouco demorada, né? Eu vou mostrar para vocês também outras maneiras da gente confeccionar provisório, mas essa é uma técnica importante, que se o paciente chegar sem coroa, tem só um preparo, você não pode deixar o cliente sair do seu consultório sem um dente. Tem que saber fazer a técnica da bolinha, tem que fazer. Só que tem esse tempo de polimerização da resina, que é importante aguardar. Então olha só como está mais bacana o nosso término. Outro nível agora, hein? E agora eu vou começar a delimitar o término. A gente pega um lápis, um grafite, uma lapiseira, e o grafite ele tem que estar 90 graus. Eu vou delimitar. Então o grafite tem que estar 90 graus com o término do preparo. A gente vai delimitar para ver aonde ele termina. Eu tenho aqui algumas brocas, Maxi-Cut, Mini-Cut, eu vou pegar uma Maxi-Cut. E eu vou marcar
os pontos de contato. Pode ser Maxicute, excelente. O ponto de contato, gente, essa parte que eu estou riscando agora, não pode remover o ponto de contato, tá? E senão fica entrando alimento entre os dentes. Então a gente vai fazer o ajuste do provisório, mas a gente não pode remover esse ponto de contato, tá? Se encaixa ali para enxergar, para visualizar se está certinho o ponto de contato. Se marca para remover excessos também, na área que pode ser removida. E aí eu vou começar o desgaste sempre de cervical para oclusal. Não pode ser ao contrário, tá? E para agilizar, você vai até o limite que você marcou com o grafite. Então, para começar a escultura, a gente marca a região das cúspides vizinhas. O dente provisório, ele tem que acompanhar as cúspides vizinhas, as vertentes lisas dos dentes vizinhos corretamente. A gente faz essa marcação para ter uma noção e vai removendo o material de fora. E é nessa hora que você já começa a dar um pouco de anatomia. Você já vai imaginando, como é que é o dente, que dente que eu estou trabalhando, tem quantas cúspides. Ok. Então você já começa a ir lapidando as cúspides, nesse caso do molar inferior, do primeiro molar inferior. Então a gente já começa a lapidar e fazer esse desenho. A gente também tem que fazer o ajuste oclusal. Carbono bom é o que marca, eu gosto de usar esse da Bausch. E aí bate carbono. É importante que os dois lados toquem ao mesmo tempo. Aquela lei da oclusão, dentes anteriores não tocam em máxima intercuspidação, com exceção dos caninos, guia canina, se for guia canina, né? Os posteriores, o ideal é que toquem ao mesmo tempo. Então a gente vai bater carbono e o paciente tem que estar sentindo os dois lados quando ele ocluir, quando estiver em oclusão. E tem que estar confortável. Então, aqui, pessoal, é um modelo, é um manequim, né? Então a gente está usando a Maxicute, mas na boca do paciente a gente pode bater carbono e fazer o ajuste com uma broca de alta rotação, uma 3118. 3118, ela é excelente. A gente vai começar a fazer o desenho aí, primeiro molar inferior, 5 cúspides. A gente já vai fazendo essa anatomia oclusão na própria boca do paciente. Vou mostrar a broca 3118. Também é possível fazer esse ajuste. Eu prefiro, tá? É um ajuste mais fino. Fazer com a broca 3118. É muito mais fácil, tá? Fazer isso daí com a broca 3118. E a gente vai fazer 5 cúspides. Já vamos fazer essa anatomia corretamente aí. Ver o desenho e mandar bala. Já vamos anatomizar corretamente. Eu removi o barulho, tá, gente? Pra gente não ficar escutando zzz, vamos fazer um vídeo mais bacana aí para vocês. A gente já vai dando essa anatomia. Olha só como já está mais bonito. Outro nível, né? Com a Maxicute ele é muito grossa. Aí tem que usar uma Minicute. Eu gosto de fazer com a 3118, é mais rápido. Mais fácil, mais rápido. E agora a gente tem que dar um polimento. Vamos dar um polimento aí no nosso provisório. Existem várias sequências que podem ser empregadas. Eu gosto de facilitar. Então eu gosto de usar uma tira de lixa, depois uma Scotch Brite, média, fina, e no final um feltro, para dar aquele brilho campeão. Então a gente já está utilizando agora uma tira de lixa. É importante sempre utilizar a tira de lixa, tá, pessoal? Da tira de lixa a gente vai para a Scotch Brite. Da Scotch Brite, a média a gente vai para a fina. E olha só como já começa a aparecer um brilho no nosso dente.
E é importante ter também uma pasta de polimento bacana, que a gente pode estar utilizando, principalmente quando for utilizar com feltro. O resultado, gente, ele fica que nem um laboratório de prótese que vocês recebem. E é importante não remover o ponto de contato. Olha só, o feltro, a gente molha ele na água, e nessa hora é importante também usar uma pasta de polimento. E aí a gente dá esse polimento para dar aquele brilho campeão no nosso provisório. O polimento das bordas é imprescindível para prevenir a aderência de placa bacteriana no término. A gente tem que dar um polimento excelente, não só no dente, não só no oclusal, mas também no término do nosso provisório. Até para já ir condicionando corretamente a nossa gengiva. Vamos também fazer esse polimento no oclusal. Eu vi que alguns vídeos o pessoal resume demais, mas pô, é uma técnica que demora um pouquinho, né? A gente tem que fazer o polimento vestibular, lingual, oclusal, dar o polimento em todo o dente e não remover o ponto de contato. Muito cuidado nessa hora, tá? Fazer o polimento. Eu já vou mostrar para vocês o resultado final. Você molha e tira o excesso do feltro, tá? Para não fazer voar água para todos os lados. Estamos caprichando ali na área do término. Olha o brilho, gente, que brilho lindo que fica. E agora o resultado final. Eu vou colocar no manequim para a gente poder enxergar. Olha só. Então está com uma anatomia bacana e com um brilho adequado. Então, se fosse o paciente aparecer, a gente consegue facilmente fazer um provisório imediato para o nosso paciente. Você dentista, é importante fazer a técnica da bolinha ou a técnica da impressão negativa. Não esquecendo que os dois lados têm que tocar ao mesmo tempo. Os dentes posteriores, o paciente tem que sentir os dois lados tocando ao mesmo tempo. E incisivos não tocam em máxima intercuspiração. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da técnica da bolinha, a técnica da impressão negativa. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se puder, dê o like e se inscreva no canal. E nos acompanhe se você for da área da odontologia em odontologiacursos.com.br para você acompanhar os cursos e as novidades da nossa área, que a gente traz com excelência para você.